Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André Martinez, este é o programa Mogi em Revista. Eu vou levar até você muita informação, bate-papo, descontração, história e bom humor na sua televisão e também na internet. Aliás, falando em internet, você já curtiu a página do Mogi em Revista lá no Facebook? Ainda não? Então corre no www.facebook.com/Mogi em Revista. Curta a nossa página e tenha o melhor conteúdo de Mogi das Cruzes, de São Paulo, do Brasil e do mundo. No programa Mogi em Revista dessa semana, eu vou bater um papo com a minha amiga aqui, jornalista sensacional que já está aqui do meu lado, Marilei Schiavi, mas é já, daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Não saia daí. A Câmara de Mogi das Cruzes é transparente para você poder ver e participar de tudo o que acontece. Você pode escolher como acompanhar o trabalho dos vereadores indo até a Câmara e assistindo a sessões presenciais ou transmitidas pela TV Câmara e redes sociais no celular, computador ou tablet. Transparência é isso. A população poder acessar tudo o que os vereadores fazem e decidem em seu nome para viver numa cidade democrática, justa e eficiente. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Visite Salesópolis e depois vá almoçar no melhor restaurante da região, o Inha Luz. Comida tipicamente caipira, deliciosos produtos artesanais e tudo isso em um verdadeiro paraíso. Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, quilômetro 11. Restaurante Inha Luz, de família para família. Mundo da Pizza, pizzas artesanais, massa bem saborosa e muita mussarela. Forno a lenha, Rua Capitão Francisco de Almeida, número 212, Brás Cubas, Mogi das Cruzes. Contato fixo 11 4794 3197 ou zap 11 9 9789 0462. Siga Mundo da... A Câmara de Mogi das Cruzes é transparente para você poder ver e participar de tudo o que acontece. Você pode escolher como acompanhar o trabalho dos vereadores indo até a Câmara e assistindo a sessões presenciais ou transmitidas pela TV Câmara e redes sociais no celular, computador ou tablet. Transparência é isso. A população poder acessar tudo o que os vereadores fazem e decidem em seu nome para viver numa cidade democrática, justa e eficiente. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Estamos de volta com o programa Mogi em Revista dessa semana e hoje recebendo aqui, diretamente dos Estúdios Evolution, aqui em Mogi das Cruzes, que aliás está voltando a gravar, Estúdios Evolution do meu amigo Cláudio Ribeiro, minha querida amiga Marilei Schiavi, minha madrinha Marilei. Tudo prazer. bem, Marilei? Como é que você está, Marilei? Graças a Deus. Ótimo, e você? Tô bem, te agradeço muito a presença aqui hoje. Eu que agradeço. E para quem não sabe, eu gosto muito de falar isso, porque assim, você sabe que a gratidão é uma das maiores coisas que o ser humano, um dos maiores sentimentos que o ser humano pode ter, na verdade. E a primeira vez que na minha vida que eu entrei num estúdio de rádio para dar uma entrevista, para falar alguma coisa assim em mídia e tal, fui no Radar Noticioso, foi lá no seu programa, né? Que honra, né? A honra toda minha. E isso foi lá em meados de 2006, mais ou menos, né? Tava lançando meu primeiro livro e tal. Eu lembro do primeiro livro. Nossa, eu suava igual um condenado e tremia, morria foi um sucesso, nossa, né, o primeiro livro. Foi. O primeiro de muitos, é claro, né? Sim, e depois disso muita coisa aconteceu, e muita coisa positiva aconteceu, e tudo começou ali. Ali foi o start da minha carreira, vamos dizer assim, né? Ali que as pessoas começaram o meu nome começou a sair assim, do círculo, do meu círculo que eu tinha ali, né? Ali que o meu nome começou a ser veiculado e tal. Isso começou lá no seu programa no Radar, e eu te agradeço muito por isso. Eu que agradeço. Depois disso foram 21 livros, foram trabalhos nacionais, internacionais, trabalhos na TV, um monte de coisas, mas tudo começou ali naquele momento. E depois disso, quanta coisa aconteceu, né, Marilei? Muita coisa aconteceu. Eu falo que a rádio, como prestadora de serviços, como utilidade pública e principalmente instrumento para divulgação de pessoas, de conteúdos, é imprescindível, né? O rádio é 100 anos de rádio, né? Sim, a gente está fazendo. Fantástico o rádio. Por isso que eu fico feliz de estar aqui. Sim, e foi tão legal, foi tão bacana, que isso foi em 2006. Eu entrei tremendo de medo lá no seu estúdio e tal. Em 2009 eu estava tendo o meu próprio programa na Metropolitana, né? 3 anos depois, e isso durou até 2012. Então, se eu considero você como minha madrinha, eu sempre falo isso.
considero, Eu considero você como minha com muito madrinha. carinho E o também. Valdir Sabiá e o saudoso Walter Rodrigues Walter como os meus Rodrigues. padrinhos, porque se você é a primeira vez com você no rádio, a primeira vez na televisão foi com eles. Valtão e o Sabiá. Eu falei isso até recentemente, que eu tive a oportunidade de entrevistar o Sabiá, a gente estava conversando a respeito disso. E você falou uma coisa legal do rádio, né? Você já teve experiência na imprensa escrita, né? Com o jornal, na TV também, TV Mogi News, na própria Band. Mas o rádio é aquilo que você gosta de fazer, né? O rádio é o maior veículo de comunicação que existe no mundo. E a internet, ela veio só para amplificar isso. Porque o rádio foi se redescobrindo, se reinventando, com televisão, com redes sociais. É impressionante como as pessoas gostam de ouvir rádio até hoje. E é aquela parceria com a dona de casa, que é a colega de trabalho, como diria o nosso sempre querido Silvio Santos. Além disso, a informação, o tempo do rádio é diferente, André. É um tempo mais gostoso, porque você consegue explicar o assunto, você consegue tirar o melhor das pessoas, porque eu falo que entrevistar é uma arte, né? Sim. Eu estou aprendendo todos os dias a entrevistar as pessoas. É tirar o melhor das pessoas. E o rádio é muito bacana, porque hoje com a imagem, ele só melhorou, ele só trouxe uma dinâmica mais bacana para quem é radialista. Sim, muitas pessoas chegaram a dizer que o rádio ia acabar com o advento da internet, né? Eu acho que o rádio, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que o rádio ele conseguiu uma coisa assim paradoxal com a internet. Por quê? O rádio ele conseguiu ter imagem. Exatamente. Com a internet. Antes as pessoas não me conheciam. Você sabe disso, né? Há 30 anos não se tinha rede social, eu não trabalhava em televisão, então as pessoas só conheciam minha voz. Hoje não, tem gente que me acompanha no Brasil e no mundo inteiro e nem sabe onde é a Rádio Metropolitana. Me acompanha pela rede social, pelo conteúdo do trabalho. E tem muita gente de fora de Mogi, da região, do Alto Tietê, que me acompanha para saber o que está rolando. É muito interessante. Sim. Então tem a Adriana Hamazaki lá do Japão, aí tem o Glauco Ortiz que está em Portugal, que estão sempre comigo para saber, nossa, o que está rolando em Mogi, em Suzano, Poá, Ferraz, Itaquá? Por quê? Porque tem em mim uma conexão internacional até. É muito interessante. Então você está vendo que você se tornou uma referência de jornalismo aqui em Mogi. Isso para mim, né? É muito gratificante. Eu estou fazendo 30 anos já de rádio, na Rádio Metropolitana. Eu trabalhei no Mogi News, no Diário de Suzano. Trabalhei na TV Mogi News com o Sidney Antônio de Moraes. Um beijo para ele e para a Sônia. E trabalhei também na TV Bandeirantes. Mas a Rádio Metropolitana virou a minha casa, né? Eu virei uma referência da emissora. Eu virei uma referência de radialista da região do Alto Tietê, porque fui a primeira a assumir como mulher, há 16 anos, o radar noticioso, que era feito só por homens, né? E como é que foi isso aí, Marilê? Você está há 30 anos na Rádio Metropolitana, é isso? Sim, 16 de radar. 16 de radar. Então você chegou na Metrô em 1992, é isso? Isso. Recém-formada? Eu tinha acabado, na verdade, não tinha terminado a faculdade ainda. Comecei já a fazer freelancer. Porque eu nunca tive só um emprego, né? Eu tenho esse detalhe também. Eu sempre trabalhei em vários lugares, porque comunicação, as pessoas acham que paga muito bem, mas só paga muito bem quando você já está mais conhecido, né? Quando você já recebe cachê para fazer merchan. E isso, no começo de carreira, é impossível. Eu tinha 20 anos de idade, né? 21. Aí, no começo, você ganhava aquele salário pequenininho e você tinha que dar os seus pulos. Como eu sempre fui muito empreendedora, então, logo cedo eu já comecei a fazer assessoria de imprensa, trabalhava na rádio, trabalhava no jornal, trabalhava em revista, fazia freelancer, fui assessora de imprensa de associação comercial, da OAB. Então eu nunca fiz só uma coisa. Eu sempre fui muito de trabalhar bastante, eu sempre gostei de trabalhar. E sempre gostei de fazer o que eu faço, que é levar a comunicação. Só que o rádio acabou entrando na minha vida, graças ao Silvio Sanzoni, né, que falou para mim, senta lá e vai fazer um programa de rádio, porque eu só fazia reportagem, adorava cobrir buraco na rua, adorava cobrir chacina, adorava tudo naquela época, né, no começo de carreira. Quando eu entrei no estúdio a primeira vez, era de tarde. Era assim, faltou uma pessoa, o Silvio falou, ó, senta lá, Silvio Sanzoni, o nosso dono da empresa, senta lá e vai fazer o programa. Eu falei, nossa, mas eu não sei. Ele falou, faz lá, você é muito criativa, você vai se dar bem. Eu estava no lugar certo na hora certa. Comecei à tarde e fui indo para mais cedo, né, porque a gente sabe que o rádio, que mudou muito a audiência de uns tempos para cá, por causa do trânsito também, a gente sabe disso. Quanto mais cedo, mais audiência. Sempre foi assim o rádio. Aí um belo dia eu comecei a fazer programa das 10 à 1 da tarde,
E há 16 anos, o Silvio Sanzoni me falou, eu tinha acabado de ter minha filha, tinha acabado de ter um bebê. Minha filha fazendo 17 anos, ela tinha menos de um ano, e aí ele falou, não, quero que você mude para Mogi, porque eu sou suzanense, nasci em Suzano, eu ia todo dia e voltava. Aí ele falou, quero que você faça o radar a partir de agora. Então, naquela época, era quebrar um paradigma, né? Porque jornalismo era feito muito por homens, e eu comecei a comandar o programa de maior audiência da Metropolitana, da Rede Metropolitana de Rádio, que são 17 emissoras. Para mim, foi um frio na barriga, né? Eu falei, bom, eu tenho uma filha para criar, eu criei sozinha, eu não tinha como errar, né, André? Eu falei, vai ter que dar certo. E, graças a Deus, deu certo. Mas foi um grande desafio para mim como mulher, né? E você foi a primeira mulher que comandou o radar. Teve certa resistência? Teve preconceito, teve resistência, teve discriminação. Eu estava contando esses dias que o Ivan Siqueira, nosso saudoso Ivan Nunes Siqueira, ele, no começo, foi muito resistente. Ele falou para o Silvio que não ia dar certo, imagina, uma mulher comandar o radar, um programa tão tradicional da Rádio Metropolitana. Alguns anos depois, ele virou meu melhor amigo, pediu desculpas para mim e falou, Marilei, você realmente é um divisor de águas aqui na rádio. E para mim foi uma honra, né, ouvir isso do Ivan, né? Ele chegou até uma produção própria dele lá, não tinha? Sim. Ele entrava depois do seu programa, né? Direto, 10 minutos, ele direto. Tinha, né? O Ivan foi um grande parceiro da rádio, né? Durante a época que ele era vereador, um grande vereador de Mogi, muito atuante, e mesmo depois que ele saiu da Câmara, ele continuou sendo nosso parceiro, até infelizmente tirar a própria vida, né? Pois é verdade. Que foi lamentável para nós, né? Sim. Muito triste. Mas, e aí, Marilei, assim, nesses 30 anos aí de radar e tal, tem alguma matéria, alguma coisa assim que você fez, que você se recorda, que você não esquece jamais? Eu sei que é muita coisa, né, mas... Eu já tive tanto... André, eu já tive uma crise de riso no ar, de ter que chamar intervalo, e tive uma crise de choro uma vez. Uma vez eu chamei vários líderes de bairros, muito antes de Covid, tá, gente? Muito antes. E também não tinha rede social ainda, não era transmissão, ao vivo pela rede social. Porque senão todo mundo teria visto, né? Porque foi só nos bastidores. E eu levei vários líderes de bairros para fazer uma homenagem para eles. No fim, eles me homenagearam. E eu fiquei tão emocionada que eu comecei a chorar. Aquilo me deu um negócio. Eu não conseguia parar de chorar. Tive que chamar um intervalo comercial para poder me acalmar de tão emocionada que eu fiquei. Porque, na verdade, eu fiz para os moradores, né, para os líderes de bairros, mas eles estavam lá, eles ficaram tão emocionados que eu acabei me emocionando. Aquilo, para mim, quem está no estúdio comigo, Marcela Arruda, o Marcão, a Leona, vão lembrar. São alguns, sabe, acontecimentos que você fala, nossa, vale a pena fazer o que você gosta. Porque eu falo que acordar cedo, 4 horas da manhã, não é fácil. Não é fácil. Né? Com todo o pique, para contar para as pessoas o que está acontecendo no Brasil, no mundo, na região do Alto Tietê. E a gente sabe que, você sabe disso, né? A rede social, ela intensificou muito, não só a notícia, mas também os julgamentos, né? Sim. Todo mundo é meio jornalista hoje, né? Mas com todo respeito aos jornalistas formados, né, e profissionais, eu falo que nós estamos aqui para fazer a diferença, porque o jornalista, ele checa a informação, ele nunca vai divulgar, ou se divulgar, porque também erra, ele vai lá, vai pedir desculpas, ele não vai ficar soltando fake news. Então, a gente está aqui para fazer essa diferença, o jornalista profissional, né? Eu falo que empresas sérias e jornalistas sérios, como a gente tem em todo o Brasil. Com certeza. Marilei, a gente está chegando ao final do nosso programa de hoje, a gente tem muito papo ainda para falar. Ah, imagina, eu quase não falo, né? Será que você topa voltar aqui semana que vem para a gente fazer o segundo tempo dessa conversa? Tá topado. Então tá bom. Para você eu faço. Até semana que vem, então. Até semana que vem, gente. Ponto final no programa Mogi em Revista dessa semana. Na próxima semana, o segundo tempo com esse bate-papo aqui sensacional com a Marilei Schiavi. Então, fiquem ligados. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau.